Boa noite, pessoal. Aleluia. Jesus é bom demais. Jesus é maravilhoso, maravilhoso. Meu Deus. Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Maravilha. Hoje estamos aqui para mais uma live dos Caçadores de Deus. Glória a Deus. Vamos chegar, Lucas. Quero pedir vocês aí, pessoal, vamos lá. Dar aquela ativada no nosso santo aviãozinho, amém? Quem puder aí, ó. Dá uma moral pra gente. Pega aí o... Vocês estão me ouvindo bem? Quem puder me dar um retorno aí. Hoje o céu vai descer aqui, hein, pessoal? Hoje é noite de arrebatamento, amém? Maravilha. Aí, ó, o pastor Gabriel já tá aí, pastorzão. Me dá 2 minutinhos aí só para eu chamar os sedentos aqui. Só para eu ir em busca dos famintos. E eu já chamo o senhor aí. Vamos lá, Lucas Gustavo, me ajuda aí, pessoal. Chama geral. Fala com a galera, ó. Pastor Gabriel Duarte tá em Montes Claros. Online, mas tá. Amém? Chama geral. Esse grande homem de Deus, grande mesmo, grande em tudo, no coração, na paixão, um adorador, que eu particularmente admiro demais, presença, ambiente de Deus, maravilha, vamos lá. Chama geral, chama o papai, chama a mamãe, chama os irmãos da Deus e Amor, chama os irmãozinhos da Assembleia de Deus, porque hoje é para todo mundo que tem sede, que tem fome de Deus. Eu tenho sede e fome de Deus, então é com você que nós queremos falar, é com você mesmo. É com você mesmo. Você tem sede, fome. Boa noite, Carol. Aos irmãos do Fogo Puro já entrando aí, ó. Glória a Deus. Vitória, Carol. Hoje aqui, meu irmão, vai ser vigília. Pastor Gabriel Duarte. Chegando do Arena, hein? Ou deve estar até no Arena ainda, coitado. Porque ele faz 2 arenas. Você já imaginou, hein, gente? Que honra para nós ter esse adorador. Eu, particularmente, tenho uma ótima referência do pastor Gabriel Duarte, sabe, pessoal? Estou falando com vocês de todo o meu coração. Por que ele é uma das melhores ministrações que eu gosto nas celebrações? É uma das faltas que eu sinto de São Paulo, mas apesar que ele está vindo direto em BH, né? Mas as 2 últimas vezes dele em BH eu estava carregando o piano, aí não deu para estar lá presente. Mas o ambiente que ele constrói é muito gostoso, é muito de Deus, é sobrenatural. Então eu normalmente, quando a gente ia para São Paulo, a minha esposa, é uma das ministrações que a gente mais gosta. Amém? Então vamos lá? Quem puder me ajudar aí nos aviões gospel, aviões do fogo, convida geral, que hoje vai ser céu na terra.
E eu tenho uma orelha, gente, que ela é meio defeituosa, sabe? Ela não funciona fone. Não sei o que é isso. Acho que eu sou um mutante. Então eu comprei um fone do Galvão Bueno, mas meu telefone novo não aceita ele. Então eu vou, se vocês ficarem vendo aqui que eu tô com meu ponto eletrônico aqui funcionando. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Maria Clara, Dona Neide, o Kevin aí, Kevão, vamos chegar. Alguém pode me dar um retorno aí que eu vou chamar o pastor Gabriel agora. Glória a Deus. É isso aí, Vi. Pastor Gabriel é fogo puro. Como dizia minha avó, fogo na roupa. Fogo no espírito. Deixa eu chamar ele aqui. Espera aí que eu fiz BO aqui, pessoal. Aí, ó. Deixa eu inverter aqui. Aê. Minha esposa deve estar aí. Eu vou pedir ela para ativar os comentários para mim. Pronto. Chamei. Ô, Benzinho, ativa aí para mim o comentário. O meu aqui eu ainda não sei, não. Pastorzão entrando. Ô, meu Deus! Estou cá! Você tá me ouvindo? Ora, Labaxamanaias. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo ótimo. Não, então tá bom, porque às vezes esse fone não funciona. Bem e vendo a sua beleza gloriosa aí. Tá vendo? A minha beleza está gloriosa, cada vez mais gloriosa. Deixa eu puxar esse negócio. Oh, aleluia. Meu cabelo tá meio avacalhado aqui. Você tá na arena ainda? Tô na igreja aqui. Tá na igreja, né? Tá certo. Estamos na igreja. Tô aqui do lado aqui do povo, aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Esses aqui são os que ficam aqui na igreja. De Deus depois... aí, ó. Aqui, os famintos. Esses aqui são os famintos. Aí, não. Que trabalham. Não sei se tá conseguindo lá embaixo. É exatamente. É o povo que fica aqui depois de... Entendeu? Até eles vão sair daqui umas 2 horas ainda. Essa é a turma que carrega o piano. Exatamente. E aí, meu amado, que honra, viu, estar aqui com você. Obrigado pelo seu... Que honra estar aqui contigo. Que isso, uma alegria muito grande. Vocês são da sua correria aí, para todo lado, mas estou muito feliz pelo seu sim aí, viu? É Obrigado mesmo. Tamo junto. Que é isso? Pastorzão, seguinte, hoje nós vamos falar de coisas agradáveis. Ô, glória! Vamos falar de coisas agradáveis. Porém, nós queremos entender os mistérios aí do Senhor, amém? Ô, coisa boa, eu também. Vamos lá. Eu queria entender o seguinte, vou te fazer uma pergunta aqui, porque você sabe que a gente vive a famosa geração Z, né? Não sei se é Z, agora já mudou a letra. Milênio, a geração virtual. Eu vou te fazer uma pergunta, se você não entender ela no sentido assim direto, porque a pergunta é meio complexa. É possível, qualquer coisa eu tento ser mais detalhista, vou ser mais direto. É possível ser alguém espiritual vivendo de conteúdo online? Ser alguém espiritual vivendo de conteúdo online. Depende, assim, se for só online... Depende da conexão da pessoa, se existe uma conexão verdadeira na igreja, né? Porque às vezes a pessoa, se for online no sentido só ver palavra no YouTube, não. Se for conexão só isso, não, é impossível. Agora, se você tem conexão, por exemplo, tem um atendimento com o seu pastor, você tem proximidade, você tem reunião discipulado, aí é possível. Então, eu não sei qual a linha que você está perguntando, né? Por exemplo, um lado positivo que nós tivemos aqui foi isso, assim, impressionante, a igreja continuou igual, tão forte quanto, viva, ganhando muito mais pessoas, muito mais vida para Jesus, através da internet. Mas, porque estava muito, muito bem conectada. Então, usa o Zoom, usa tudo quanto é aplicativo, né? Agora, se a pessoa falar assim, não dá para ser um crente fiel, firme, só assistindo culto online e longe da igreja, não dá. É impossível, né? É exatamente isso que eu queria só entender. O senhor diz assim, a internet como um acréscimo, né? Como uma ferramenta a mais, não como a única ferramenta, né? Isso, exatamente. A internet é uma ferramenta que potencializa muito, né? Então você consegue alcançar lugares que você não alcançaria, você consegue falar com pessoas que você não falaria. Mas
ela não sustenta a pessoa o tempo inteiro, não. A proximidade, né? A Bíblia fala, tanto é que a Bíblia já fala isso, não deixei de congregar como é costume de alguns. Naquela época já era costume de alguns não ir para a igreja. Então, quando a pessoa não vai para a igreja, ela acaba se desconectando, né? Existem vários exemplos bíblicos a respeito disso. Então, nesse momento que é impossível, não pode ir para a igreja, fazer o quê? Não pode. Então, você vai fazer tudo via conteúdo online, discipulado, atendimento. Aí, na hora que vai começando a liberar, você precisa desse calor que somente o ambiente da fé gera, né? Somente o ambiente espiritual que é gerado na igreja. Isso aí é completamente diferente. Ô, pastor, eu estava comentando aqui mais cedo, a hora que eu abri a live, chamando o pessoal, e quando as celebrações eram em São Paulo, eu particularmente, eu vou me declarar aqui, eu sou um fãzão seu, sabe? Mas falando no contexto espiritual mesmo, sabe? Assim, um negócio muito de Deus. E eu lembro que eu gostava muito da sua ministração em São Paulo, e até eu estou tendo a oportunidade de entender um pouco melhor disso agora, porque eu queria te perguntar no sentido até de como ministro mesmo. Eu sempre percebi que na sua ministração, né, quando você está ministrando louvor, seja em BH, os lugares que eu normalmente mais te vejo, né? BH, era quando era em São Paulo, né? A gente ia para São Paulo, a gente hoje agora vai para BH e tal. Mas eu percebo assim, sempre existia uma atmosfera espiritual. E é lamentável te dizer que nem sempre isso existe, né? Tem hora que a gente está num show mesmo, não sei se você usa o gospel, o evangélico, mas que a gente vê assim, tem muita luz, tem muito entretenimento, mas você sente que o ambiente ainda está de show. Mas falta eu um vejo ambiente assim, espiritual, né? Tá muito natural. Isso, o pessoal quieto, o pessoal está adorando. Eu acho isso muito sobrenatural. Você constrói isso propositalmente ou é meio que assim, Deus move ou o senhor tem aquele, eu vou usar esse termo, aquele ritual, aquela consagração que você fala assim, não, eu tenho que trazer o céu para a terra aqui. Os dois, né? Os dois. Tem muito da questão natural que a gente já sabe que tem que fazer, tem muitas questões práticas e leitura das pessoas, né? Tem que ficar lendo, né? Vão sentir se o povo entrou ou não, se está dentro de verdade ou não. Quanto mais dentro, mais você consegue conduzir para aquilo que Deus está fazendo. E, ao mesmo tempo, tá aberto para o que o Espírito Santo está direcionando no momento, né? Muitas vezes o que eu estava programando, estava pensando, o Espírito Santo trouxe um outro momento que me pegou até de surpresa também. Mas, na grande maioria das vezes, é algo pensado, algo projetado. Eu avalio, eu vou sentir no ambiente e vai avaliando. É para lá que eu quero, é para lá que a gente tem que levar. Está faltando isso aqui, então é para cá que a gente tem que levar. Você já passou uma situação assim que você ralou para virar o ambiente? Mas muito. Eita, demais. Isso aí acontece muito, muito. Muito, porque às vezes o ambiente está tão disperso que a pessoa está desconectada, ela está olhando outras coisas. Esse que é o perigo da internet, no culto da internet também, né? Porque a gente fez até uma pesquisa na igreja, como é que você assiste o culto? A grande maioria assiste fazendo outra atividade também. Então, porque faz parte da vida. Então o cara está com o celular, se for com o celular, então pior. Porque ele está fazendo outra atividade, alguém manda mensagem para ele. Então é muito difícil de gerar um ambiente com alguém que está desconectado, né? Você consegue gerar quando a pessoa está conectada. Então, quando alguém está no local, está desconectado, você tem que atrair a presença dela, atrair a atenção dela, vem para cá. Na hora que você consegue puxar a pessoa com você, aí você consegue levar. Tem vezes que nem sempre consegue. E quando eu vejo que não está dando, pelo menos eu vou, para quem está ali, vai adorar Deus comigo. Nem sempre ela consegue, meu não. É sobrenatural. Interessante. Pastorzão, como é que a gente constrói? Hoje, a gente vê a seguinte. Eu ouvi uma expressão de uma pessoa que é o seguinte. Eu achei até assim, esse negócio não saiu da minha cabeça. Ele falava o seguinte. O cara trabalha, como é que é? O cara trabalha 8 horas por dia, dorme 6, come, anda tal, e em 2 horas, que ele chega na igreja, ou que ele chega no ambiente da célula, de repente, ele quer trazer a glória de Deus, como se fosse assim, apertando um botão. Então, quer dizer, ele passou aquele dia intensamente em várias atividades, e claro, né, faz parte da rotina, é óbvio.
Mas, de repente, a pessoa, às vezes, até sai do culto falando assim, ah, não, esse culto aqui foi meia sola, né? E, na verdade, está muito mais na gente do que na pessoa, do que no ambiente. O que você diria para nós, quem é caçador de Deus mesmo? Porque aqui é o seguinte, nosso foco é esse. Gente que ama Deus, que quer mais de Deus, entendeu? Que não está satisfeito, né? Que termina de orar e fala, Deus, obrigado por tudo que o Senhor me deu hoje, mas eu sei que tem mais, eu vou atrás de mais. O que o Senhor diria para quem quer construir um ambiente espiritual na sua vida? Especialmente em casa, nos lugares que ele frequenta, mas eu falo espiritual, não é nem no sentido místico, não. Eu quero ser um agente espiritual. Aonde eu chegar, eu quero transformar o ambiente. E um ambiente espiritual. Pois é, assim, primeiro que você não vai dar nada que você não tem, né? Então, se você não busca Deus diariamente, se você não tem um devocional, o hábito de ter uma devocional, o hábito de ler a Bíblia, de buscar Deus, ter um momento seu, você não vai dar nada daquilo que você não tem. Não adianta, você está vazio. De um saco vazio, você não tira nada, né? Está vazio. Agora, quando existe algo dentro daquilo ali, você consegue tirar algo, né? Deus consegue usar. Segunda coisa é que aí, quando você quer gerar esse ambiente, eu acho que é muita leitura também. Então, assim, falando do ambiente da questão espiritual, você tem que buscar Deus como nunca, ter essa intimidade com Deus, ter esse coração, buscar Deus com toda a sua força e a segunda coisa, que onde fala de questões naturais, é ter a leitura do que o ambiente está necessário, né? Porque é engraçado que todo mundo consegue entender. Eu não consigo explicar como ler o ambiente direito, mas todo mundo consegue ler. Todo mundo, quando você chega numa casa acabou de ter uma briga, todo mundo consegue identificar. Rapaz, brigaram aqui nessa casa, está um ambiente esquisito. Ele mesmo não estava participando da briga, mas ele viu aquilo ali. Então, quando você lê o ambiente, você sabe qual que é a reação que você tem que ter para aquele ambiente, né? E se você já está pronto com algo de Deus, isso é muito bom. Eu costumo dizer para os meus discípulos o seguinte: você tem que ter uma palavra para cada situação possível da vida. Você tem que ter uma palavra, pelo menos, para cada situação possível da vida. Se alguém morreu, tem que ter uma palavra. Se alguém foi promovido, tem que ter uma palavra. Nasceu alguém, tem que ter uma palavra. Coronavírus, tem que ter uma palavra. Foi liberto, tem que ter uma palavra. Foi curado, tem que ter uma palavra. Você tem que ter uma palavra para qualquer circunstância, né? Dessa maneira, você garante que na leitura do ambiente, você consegue reagir da maneira certa e gerar um ambiente que você quer trazer. Coisas velhas e novas, como diz Jesus, né? Ele tira do seu tesouro. Exatamente. Exatamente, como escriba versado no reino dos céus, é exatamente isso. Exatamente. Agora, você é pastor, né, pastor Gabriel? Aí você ia tocar, eu achei até que você ia tocar esse ponto clássico. A pessoa termina o culto, ela veio, pastor, eu não sei, eu queria que o senhor fosse lá em casa, eu queria que o senhor fizesse uma oração. Ela não fala oração mágica, né? Mas é quase que eu não queria dizer. Porque lá em casa eu estou sentindo um ambiente carregado, eu estou sentindo um ambiente pesado, eu estou sentindo o ambiente assim, eu estou sentindo o ambiente assado. Às vezes e às vezes a pessoa é até meio mística, não sei. Você, em casa, no seu ambiente de trabalho, né, o que você zela para que esse ambiente seja construído uma atmosfera, ao mesmo tempo, né? A nossa casa, ela não pode ser, ela tem que ser um pedacinho do céu, mas uma casa como qualquer outra, né? No sentido assim, que possa ter até os conflitos de maneira saudável. Mas, assim, é muito comum mesmo, pastor Gabriel, pessoas que, dentro da casa delas, existe um ambiente muito diferente do que ela gostaria de ter. Né? Às vezes é até uma pessoa de oração, uma pessoa que é uma bênção na igreja. E, claro, não depende, às vezes, a casa não é dela, pode ser que ela seja um solteiro, mas tem uma condição dela fazer algo. Na prática, o que a gente faria para que nós tivéssemos, especialmente na família, sei lá, talvez no trabalho, vamos supor que a empresa é minha ou a empresa me dá uma certa abertura para isso, para me ter um ambiente mais espiritual, onde as pessoas se quebrantam, né? Onde às vezes uma pessoa até sente algo de Deus através daquele ambiente. Igual você falou aí, pessoa chega numa casa que acabou de ter uma briga. É sobrenatural isso mesmo. Qualquer um lê, né? Você sabe que até o cachorro consegue ler isso, né? Uma vez eu estava vendo de um cara do pet. O cachorro, ele sabe que houve briga. Então, agora, eu quero a minha casa
eu quero a minha casa uma casa espiritual. Eu quero minha casa um ambiente espiritual. É só colocar um louvor? O que de repente você até poderia falar para a gente? O que você faz na sua casa? O que você fala para os seus discípulos? Você como um homem espiritual e sobretudo de família. Pois é, assim, nós não podemos mistificar tudo e nós não podemos deixar assim como se tudo dependesse só de uma questão espiritual. Se o ambiente, porque o ambiente é uma coisa natural e o espiritual que eu quero trazer, eu tenho que ter. Por isso que eu falo que é sempre os dois, né? Então, o ambiente ajuda, o que ajuda? A música, ter um louvor na casa sempre ajuda. Ter uma célula na casa, no trabalho, na empresa ajuda muito. Porque você tem que mudar, para mudar o ambiente, você tem que mudar os corações, né? Para mudar os corações, você tem que juntar todo mundo num só propósito, você tem que juntar todo mundo numa ideia, numa visão. É impossível alcançar uma mudança de um ambiente com uma pessoa só. Para mudar o ambiente, você tem que mudar as pessoas, você tem que trazer todo mundo para o mesmo contexto, mesmo que as pessoas não vivam aquele contexto da fé. É importante que você encontre algum ponto-chave que eles vão ter esse link. Na hora que eles estão nesse link, aí você consegue ministrar, aí você consegue passar, aí você consegue deixar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida fluir. Muitas vezes falta sabedoria demais às pessoas, né? Muitas vezes a pessoa até de oração, mas falta sabedoria no como conduzir essas questões, né? Então, se você não... É impossível, não tem acordo, é impossível caminhar junto, né? Teve atrito com alguém, teve atrito com as pessoas da casa, e a pessoa de oração, mas é de Deus, mas distancia do povo. Infelizmente, ela não vira um setor de mudança, né? Ela não vira um setor de transformação daquele ambiente, porque tem que transformar as pessoas primeiro, né? Você tem que juntar os corações. Por isso que a música é tão forte enquanto se fala a respeito de ambiente, porque a música toca os corações, né? A música tem esse efeito de tocar a alma, tocar os corações. Não é só a música. Histórias têm esse efeito quando você conta história, quando você está assistindo um filme, a história tem esse efeito. Por que as pessoas choram assistindo filme, né? Vendo seriados, essas coisas todas? Porque a história tem esse efeito de tocar a alma, né? Da mesma maneira, quando você está contando uma história, quando você está cantando uma música, quando você está guiando o ambiente de alguma maneira para guiar os corações das pessoas, o ambiente muda. E quando você é de Deus, que aí você leva junto para a questão espiritual, e aí muda mesmo, aí fica maravilhoso. Pastor, quando é que foi você que se descobriu, ou sei lá, de repente, não sei se foi seu pai, alguém falou, que você se descobriu assim, ou eu sou, ou eu quero ser um adorador. Eu quero tocar Deus e levar as pessoas a tocarem Deus. Como você faz assim de forma tão gloriosa. Pois é engraçado, né? Igual você falou, eu quero tocar Deus, eu quero levar as pessoas. São duas coisas diferentes. Eu quero tocar Deus, foi quando eu converti, quando eu conheci Deus. Eu já gostava muito de estar na igreja, eu já gostava muito das coisas da igreja. Mas quando o Espírito Santo me tocou, eu fui para uma revisão de vida, Deus falou no meu coração, Deus me mostrou, acabou. Aquilo ali eu falei, minha vida é de Deus, nunca mais eu quero outra coisa. E aí o processo foi continuando, e aí eu senti assim, eu senti o chamado de Deus também, né? Não só para adorar a Deus, mas para levar outras pessoas. Então, o seu adorador é um momento de intimidade com Deus. Eu quero Deus, eu quero a presença de Deus na minha casa, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo fale comigo todos os dias e levar as pessoas, é o chamado que Deus me deu. Peraí, Deus me deu o chamado, eu vou levar outras pessoas em momentos diferentes. Né? Primeiro eu descobri a presença de Deus, depois eu descobri o chamado de Deus. Né? E aí, a partir daquele momento, eu continuei caminhando nas duas frentes. Pastor, uma experiência sua, mas assim, bem pessoal, mas daquelas assim, de arrancar, não sei, aquelas que arrancou a tampa, mas que você fala assim, ó, foi antes, a minha vida teve um antes e um depois dessa experiência. Não sei se é o seu caso, mas pode ser até daquelas que escandaliza. Tem como você contar pra gente uma aí? Uma experiência que você fala, meu Deus, aquilo ali, minha vida antes e depois daquela experiência com Deus. Pois é, eu tive algumas. No caso uma, né? Eu sei que tem mais de uma sempre, mas no caso uma que marcou, mas marcou mesmo. Pois é, ó, eu geralmente conto, quando eu vou contar minha história, eu conto, e o meu testemunho, né? Eu conto do Revisão de Vidas, que foi lá atrás, quando eu era pré-adolescente,
E lá quando eu tinha, por exemplo, o tempo passou, foi num congresso, eu tinha lá uns 14, 15 anos, onde o Espírito Santo me abriu os olhos, eu enxerguei assim, um projeto de vida muito claro, muito definido, eu enxerguei o que ia acontecer. Falei, não, é isso aqui que é minha vida vai ser assim. E eu projetei a vida a partir daquilo que Deus me mostrou, a partir daquele momento que eu tive com Deus, né? E aí, tanto é que eu falei, não, com 20 anos eu vou casar, com 22 eu vou ser pastor, com 24 vou ter o primeiro filho, com 25, 26 segundo filho, e fui projetando a vida, porque aquilo ali foi uma experiência com Deus que me marcou. Eu tive outra experiência com Deus muito forte, que foi quando eu fui fazer um intercâmbio, e eu fiquei 3 meses fora, e eu 3 meses sozinho, muito falando outra língua, aquela coisa toda, aquilo ali, a gente fica meio abandonado e o Espírito Santo, eu tive uma experiência muito, muito forte com o Espírito Santo de Deus, muito, muito forte de visões, de enxergar o futuro, coisas que Deus queria fazer na minha vida, de ter presença de Deus, de ter momentos espirituais a ponto de ter visões, né? Ver a glória de Deus e ver aquilo, não só aquilo que Deus queria fazer, mas ver o que estava acontecendo naquele momento, visões de anjos e tudo mais, né? Então eu acredito que cada pessoa, quando tem um momento desse, a vida nunca mais é a mesma, né? Eu posso citei algumas agora, e eu sempre conto assim que a melhor experiência, quando a pessoa pergunta, qual que é a melhor? A melhor é a próxima, porque Deus sempre tem uma coisa nova para fazer, Deus sempre tem alguma coisa maior ainda para fazer, né? Concordo. Sempre. E é claro, né, meu irmão, não podia ficar de fora aquela pergunta, aquele momento clássico, né? Você sabe que seu pai é um ícone para a nossa geração, né, meu irmão? Seu pai é aquela bem básica, seu pai é seu pai, né, cara? Seu pai é o cara, né, irmão? Você tá doido, eu sou fã do seu pai incondicional. É assim. Eu também. Porque eu morro de rir, que eu tenho sempre aquela sensação assim, se um dia o Bispo Erasmo pedir para abrir em João 3,16, ele vai ler uma Bíblia que a gente não conhece. Né? Ele vai falar alguma coisa... Vai mostrar uma revelação que está escondida do olhos. Que vai dar vontade de você ir para o revisão de novo. Você vai falar, puxa, eu não sei nada da Bíblia, cara. Né? Você fala, abre aí João 3,16. Aí, se ele abrir, você fala, puxa vida, achei que eu já tinha esgotado tudo, cara. Né? E ele vai dar um chacaramanaia daqueles. Pastorzão, uma lição, na verdade eu vou perguntar duas. Uma lição que você aprendeu com seu pai sobre Deus. Algo que você fala assim, seja ele te ensinando, falando, seja ele te ensinando na prática, mas algo que você fala assim, ó, isso aqui eu aprendi com meu pai. Isso aqui eu aprendi com esse santo homem de Deus. O que eu aprendi com ele a respeito de Deus? Amar a palavra de Deus. Acho que não tem como andar com ele e não ficar assim, ser desafiado a amar mais a palavra de Deus, a amar a presença de Deus. Outra coisa que amar a igreja. Eu fico vendo assim que se aprende com ele, porque é impossível desvincular uma coisa da outra, né? É impossível desvincular a presença de Deus. Tem gente que tenta fazer isso. É impossível, não entende nada de Bíblia o cara que fala isso. Porque a presença de Deus está ligado à igreja dele, né? Deus plantou a igreja dele na terra. Então, amar a igreja como Deus amou, são tantas lições assim que é meio difícil de explicar uma que mais impactou, assim. Mas eu acho que amar a palavra de Deus, amar a presença de Deus, amar a igreja de Deus, né? Eu acho que se eu pudesse resumir nas 3 coisas assim que me marcaram muito a respeito da vida dele com Deus, eu acho que E ele já, por exemplo, ele já te deu uma chave que, não estou dizendo que fez você, como é que eu diria para você? Que fez você cortar caminho, claro que não, né? Mas ele te deu uma chave que em algum momento você falou, puxa, bem que meu pai tinha falado. Com Deus, com Deus. Tipo como se ele dissesse para você assim, meu filho, na próxima você vira à direita, sabe assim? E aí você de repente estava num momento com Deus, de repente você estava num amadurecimento com Deus, com algo que você falou, poxa, cara, bem que meu pai tinha falado, bem que meu pai falou e tal. Eu tive muitos momentos assim que ele me deu algum direcionamento e que mudou a vida, né? Alguns assim que traçaram um futuro e depois você olha para trás e fala, meu Deus, graças a Deus que eu escolhi certo, né? Mas assim, é engraçado que
Eu acho que a maior vantagem de ser filho do bispo, né, e andar com ele, é o privilégio não é nem do que ele te fala, mas do que ele vive, né? São os hábitos, conseguir enxergar até a clareza da visão, da maneira que ele enxerga a vida, maneira com que ele fala, né? Engraçado que Jesus, interessante que os discípulos de Jesus falavam igual Jesus, aprenderam a enxergar como ele, porque é por causa dessa proximidade. E eu acho que a maior honra que eu tenho, que eu posso aprender, não é nem o que ele possa me falar, mas é o que ele vive, a maneira como ele vê a vida, a maneira como ele vê as coisas, as possibilidades, as oportunidades de Deus, a maneira como ele age, a maneira como ele fala, a maneira como ele pensa. Isso que eu acho que faz mais diferença em qualquer área da minha vida. Aqui, eu vou te falar uma coisa que ele já deve ter te falado, né? No seu CD, que eu sou o mais fã, né? Quase furou aqui o meu, que é o Vem Comigo, naquela música Eu Confio em Ti. Meu irmão, eu fui descobrir na 10ª vez que era você que estava ministrando no final. Já te falaram isso, já? Não falaram, não. Que isso? Eu falei com a minha esposa um dia, eu falei, não, é o Bispo Erasmo, amor. É o Bispo Erasmo. Ela falou, não é o Gabriel Duarte. Eu falei, nossa, a voz ficou idêntica. De verdade, a gente fica de fora. Que legal. Agora, é ótimo. E é interessante, uma vez o Paulo de BH, né, esposo da pastora Cris, ele falou que ele foi em São Paulo, não sei o que ele foi resolver, pelo Bispo Jairo. E ele falou que seu pai, né, gentilmente chamou ele lá para tomar um café e tal, não sei se foi na igreja, se foi na casa dele. Aí, de repente, ele falou que seu pai virou para ele e falou, pois é, Paulo, vamos orar ali um pouquinho. Aí ele falou que ele gelou, assim. E eu falei, irmão, você conseguiu orar, cara? Porque se fosse eu, acho que eu... Né? E ele falando, cara, eu não consegui orar direito, bicho. Eu falei, eu também não conseguiria não, né? Eu tô rindo porque você falou assim, eu falei, gente, que coisa, né? Pastorzão, o que é um homem espiritual? Você, por exemplo, se você olha para uma pessoa, lembra quando Eliseu, né, a pessoa, eu vejo que este é um santo homem de Deus, né, a esposa, a mulher, aquela senhora falou com ele, o que você, se alguém dissesse para você assim, pastor Gabriel, aquela pessoa ali é uma pessoa muito espiritual, no seu contexto, o que é um homem digo, ser espiritual? É alguém que discerne as coisas do espírito, né? Alguém que consegue entender o mundo espiritual, entender a atmosfera daquele ambiente onde ele está, ele tem uma clareza que os demais não entendem. O homem espiritual discerne das coisas do espírito, mas ele não é discernido por nada, né? Os outros não conseguem entender, né? O homem natural, o homem carnal, ele não consegue entender da mesma maneira que o homem espiritual. O homem espiritual, ele discerne, ele tem uma clareza que as demais pessoas não conseguem entender. E isso você vê em hábitos da vida e você vê em momentos de crise, momentos de dor, momentos onde a pessoa precisa tomar uma atitude, ele mostra essa clareza. Maravilha. Agora, você comentou um negócio aí que eu achei muito interessante. E assim, eu fiz até essa pergunta para o Bispo Saulo também. Ele esteve com a gente nessa live dos Caçadores de Deus. A gente estava falando aí agora das experiências. Que mistério é esse, pastorzão? Que, pelo menos assim, graças a Deus, eu não conheci muitos. Mas eu conheci pessoas que, vamos dizer assim, estiveram, né, no Santo dos Santos. Gente que tocou Deus. E essa pessoa, ela esfriou e ela chegou ao ponto de abandonar a fé. Vamos dizer assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu vou te ser sincero, eu escandalizei. Porque eu falei, como é que consegue, cara? Eu lembro que há pouco tempo atrás, tem aquele louvor que fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, tal, aquele louvorzão top. Eu lembro que quando eu ouvi aquele louvor a primeira vez, eu falei, não, eu tinha que ter ouvido esse louvor há 15 anos atrás. Porque a primeira vez que isso aconteceu comigo, diante de Deus, eu escandalizei. Que eu falei, gente, como é que esse cara conseguiu? E hoje, claro, né, a experiência, a maturidade, mas assim, ainda é uma coisa que choca, né, a gente. Como é que essa pessoa conseguiu abandonar Deus? O que você acha que leva essas pessoas a isso? Alguém que apagou o espírito. A chama apagou. A chama do espírito apagou. E não é nem só isso. Você imagina?
Assim, até pra Porque gente poder vigiar, né? O cara falar assim, pô, eu tenho sede de Deus, eu tenho fome de Deus, mas, né, isso não é o suficiente, porque a gente vê que tem gente que tem, mas em algum momento não vigiou e a chama apagou. Pois é, toda pessoa que a chama apaga, a chama nunca apaga igual a gente apaga uma churrasqueira jogando água. Nunca. Ela sempre vai apagando, né? Quando a Bíblia está falando assim, apagueis o espírito, né? E muito interessante isso, que eu gosto muito 1 Timóteo ele fala assim, ó, reavive o dom que há em ti. E depois ele fala, acenda o dom que há em ti, né? Porque deixou morrer. Uma coisa interessante, como é que pode alguém deixar morrer o dom? Porque muita gente, infelizmente, por exemplo, líderes, vamos falar no caso de líder. O líder, o cara está pregando para outros, mas ele deixa de viver o que ele prega, né? Ele não está mais buscando Deus, ele não está mais lendo a Bíblia, ele não está mais orando. Então, ele lê a Bíblia para outros, simplesmente para ter uma palavra para poder falar para outros. Isso aí você não vai parar em pé mesmo, não. Ele apagou o Espírito Santo não tem mais voz dentro dele, não tem mais voz ao Espírito dele. E o Espírito Santo pode até usá-lo, mas Deus usa um cavalo, Deus usa um burro, né? Deus vai usar um burro, não vai usar um homem que foi de Deus? Vai normalmente. Agora, a questão é que muitas vezes a pessoa abandona no hábito diário, na devocional, né? E fica aí uma dica para você que está assistindo e está orando menos, você já está deixando a chama se apagar e você corre o risco de apagar o espírito. Depois que apaga o espírito, aí você se torna inimigo de quem tem o espírito vivo. Né? Todas as pessoas que saíram da igreja se tornaram inimigos de quem está vivo em Deus, de quem está com a chama acesa, porque deixou apagar e depois se torna inimigo. Então o processo vai esfriando, apaga e se torna inimigo. Né? E é uma coisa que nós não podemos deixar. Constantemente nós temos que nos avaliar. É interessante. Do mesmo jeito que a vereda do justo, né, é processual, né? Alguns realmente. Principalmente quem mergulhou em Deus, né? Ninguém que mergulhou em Deus cai da noite pro dia, né? Exatamente. E até pecado. As pessoas não caem em pecado do dia para noite. Assim, elas vão brincando com o pecado. Elas vão brincando, elas vão se deixando levar. Então tem muita gente que fala. Algum tempo atrás a gente estava tratando um rapaz que tinha caído do adultério. E aí a fala dele foi, não, eu caí agora, assim. Eu falei, não, você não caiu agora, assim. Vem cá, vou mostrar isso aqui para você agora. E eu comecei a voltar na vida dele. Falei, e aí, você estava assistindo o quê? E ele começou a falar tudo que ele estava vendo, as conversas que ele começou a deixar passar no WhatsApp, as coisas que ele estava começando a deixar no próprio Instagram. Entendeu? A pessoa vai caindo, ela vai abrindo exceções, abrindo espaço para uma coisa que ela não devia abrir. Então acabou. Não adianta achar que você vai cair do dia para a noite. Ninguém cai do dia para a noite. Ninguém. Ninguém apaga o espírito do dia para a noite, ninguém cai em pecado do dia para a noite. Ele vai negociando com o pecado. É engraçado, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente tem um costume, assim, normal, que a minha churrasqueira ela é pequena, né? Churrasqueirinha menor. E aí o que eu faço? Na hora que termina o churrasco, eu levo ela lá pro meio do terreiro, onde bate uma brisa e deixo lá, né? E no outro dia ela apaga, natural. Quer dizer, se não alimentar, vai apagar mesmo. Exatamente isso. Não alimentou, já era, vai apagar. Pois é, tanto falando de alimento aqui que eles vão comer até alguma coisa aqui mesmo. Dá pelo menos um refrigerante aqui. Olha aí, irmão. Ô, glória! Eita, glória, hein, irmão? Deixa eu te perguntar um negócio. Obrigado. É possível, é claro que é, né? Mas eu quero saber um caminho mais para essa pessoal. Inclusive, tem muita gente assistindo a gente aí do último revisão, né? Pessoal que está com fome, sede de Deus. Pastorzão, eu quero... Hoje em dia é engraçado que a gente vive essa geração, como é que é? É geração suplemento, né? Suplemento para isso, suplemento para aquilo. Eu quero um suplemento para aumentar a minha fome e sede de Deus. Eu quero ser mais sedento, eu quero ser mais faminto, eu quero ter mais fome da Bíblia. Como é que desperta isso em alguém? A pessoa que já tem, mas ela tem aquela insaciedade. Então, assim, eu quero... Quer dizer, desculpa, a pessoa já tem. Estou te ouvindo. Mas ela está meio... Mas eu quero aumentar a minha fome. Eu quero ter fome de jejum. Eu quero ter fome de oração. Eu quero ter fome da palavra. Eu quero ter fome do Igreja em Chamas, Sara Conference. Eu quero ser um fominha. Como é que eu aumento essa fome? Por Deus, pelas coisas de Deus. Pois é, tudo que você faz na vida é engraçado isso, né? Porque
as pessoas se iludem, elas querem ter uma paixão para poder fazer algo. Na verdade, tudo que você começa a fazer, você vai se apaixonar por aquilo ali. Se você deixa aquilo ali fazer parte da sua vida. Então a pessoa começou a malhar. Ela começa a malhar, ela começa odiando. Ela fala, não acredito que eu estou tendo que fazer isso. Mas daqui a pouco, aquilo ali vira um hábito dela, ela passa a amar. Eu achei muito interessante uma vez o bispo falando assim, a mãe ama o filho, porque aquele ali é o filho dela, ou porque ela se doou pelo filho? Ela está se doando pelo filho, ou ela... A pergunta foi, ela ama o filho porque ela se doou pelo filho, ou ela se doa porque ela ama o filho? Olha que coisa engraçada, né? Pelo quê? Qual que é a lógica aqui? A lógica é, tudo aquilo que você vai se entregando, você passa a amar. Ela ama aquela criança específica, não as demais que nasceram, estão tudo do lado ali. Por quê? Porque ela doou 9 meses da vida dela para aquela criança. Então, existe um peso de tudo aquilo que você vai se doando, você passa a amar. Toda pessoa que vai se doando pelo casamento, passa a amar o casamento. Toda pessoa que vai se doando... isso é um princípio da vida. Aquilo que você escolher se entregar, no começo vai ser difícil, mas você vai passar a amar aquela coisa. E é isso que funciona. Então, se a pessoa passa a se entregar, não, eu vou sentar aqui, eu não queria, mas vou sentar e vou assistir o culto, o Igreja em Chama, vou estar na Sara Conference, que vai ser espetacular. Ela passa a amar. Ela passa a amar aquilo ali. Porque ela está se doando por aquilo ali. Tudo que você se doa, você passa a amar. Né? E é interessante, pastor Gabriel, que até dá uma desmistificada, porque em algum momento pode ser até que a pessoa, principalmente no começo, igual eu já vi gente, por exemplo, eu conheço umas 2 pessoas de oração na igreja, que eu me lembro de uma dessas pessoas chegar para mim um dia e falar assim, ô pastor, eu tenho tanta dificuldade de orar. E você vê, hoje ela é uma referência de oração. E eu acredito, eu nunca perguntei para ela, mas eu acredito que aconteceu um pouco do que você falou. A pessoa vai praticando, a paixão vai despertando, a paixão vai... Porque às vezes a pessoa, claro, não tem uma regra geral, mas tudo tem um começo, né? E não quer dizer que eu começo desesperado e apaixonado, né? Não, na verdade nunca, né? Nunca. Tudo que te tocou a ponto de você estar apaixonado é porque você teve alguma entrega por aquilo ali, você teve que ter. Alguma, né? Então aquilo ali é uma coisa impressionante, que você vai se doando. Por que eu amo a minha esposa? Porque eu fui me doando por ela e eu desenvolvi um relacionamento com ela que é impossível amar hoje mais do que eu amo, né? Porque tá no limite de entrega, tá no limite de doação, mesma coisa pela igreja, mesma coisa por tudo na vida. Por que eu amo música? Porque eu peguei ali o instrumento, fui lá, e não saía nada, a nota não saía, vai sair alguma coisa aqui. Aí começou a sair alguma coisa, eu falei, tá saindo. Tá saindo nota aqui, graças a Deus, tá fluindo. E eu passei a amar música, né? Você começa a ouvir música o tempo inteiro. Você já reparou que quando tem uma música nova que sai de algum cantor que você gosta muito, saiu, pá! A primeira reação, nem sempre, na grande maioria das vezes, a primeira reação é mais ou menos. Aí você ouve a segunda, você ouve a terceira, você ouve lá pela 10ª vez, você fala, nossa, que música maravilhosa. O que é isso? Essa música é maravilhosa. Depois de que você ouviu um monte de vezes. Não, você deu o melhor exemplo. A gente que é pastor, né, tem hora que você chega assim, bem suave no ministro de louvor e fala, irmão, que música esquisita. Aí, não é? Aí o menino fala, não, pastor, essa aí e tal. Aí você, assim, você confia na pessoa e tal, mas aí você escuta lá em Brasília, depois você toca, o Hélio toca, alguém você fala, não, rapaz, essa música é boa mesmo, cara. E assim, ó, eu vou contar para você aqui, vou abrir o coração aqui. Você sabe um negócio que para mim no começo, meu irmão, eu lembro, não sei se você vai lembrar, porque eu quero fazer um momento de nostalgia aqui, eu lembro de você no Sara Kids, né? Lá embaixo, na 912. E eu lembro que seu pai... seu pai, lá na 912, seu pai às vezes estava na semana de campanha, né? Domingo, segunda, terça e quarta. Aí ele terminava o culto assim, e ele sempre falava, você que quer entrar num propósito comigo de hoje até quarta, de jejum, vem aqui à frente, tal, que eu quero te ungir. E eu lembro, irmão, que eu falava assim, não, cara, por que o bispo não pede para ler a Bíblia, para orar? Porque quando eu comecei, Gabriel, o mais difícil para mim era o tal do jejum, cara. Meu irmão, mas aí eu lembro que eu falava, pô, cara, meu bispo Erasmo tá chamando, cara, como é que eu não vou e tal. E aí você vai, né, habituando, até mesmo o jejum se torna algo agradável, porque você tem uma fome por Deus, né?
Exatamente isso. E é Exatamente isso. engraçado, porque quem está nos escutando é bom o pessoal entender isso, né? Porque o cara fala assim, pô, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Então é sinal que você está lendo mesmo. Porque se você começar a ler e entender, irmão, você deve ser vai abrir o sétimo selo, porque todo mundo começa lendo e não entendendo nada, né? Começa Exatamente. jejuando e formigamento nas pernas, interessante. Muito bom essa colocação sua aí. São níveis, né? Pas- São níveis. exatamente. São níveis, são níveis. Pastorzão, deixa eu te perguntar. Você normalmente deve ter por hábito gerar assim um despertamento, uma sede, fome, tanto na sua igreja quanto nos seus discípulos, né? Assim, inspirar. Pessoal, nós precisamos buscar Deus, nós precisamos encontrar Deus. E aí o povo vai lá e responde, né? Não sei se é a grande maioria, não sei como é que é, mas vamos hipoteticamente, o pessoal respondeu, todo mundo foi para Deus, todo mundo mergulhou. Qual o maior benefício que você vê na vida de uma pessoa que encontrou a Deus? Você vê assim, fulano encontrou a Deus. Por quê? Por causa desses sinais que está tendo na vida dele, são sinais de que alguém encontrou a Deus. Pois é, assim, sinais de que alguém encontrou a Deus. Depende, existem alguns sinais diferentes aqui, mas vou citar, por exemplo, sinal de quando a pessoa encontrou a Deus pela primeira vez. A fala dela muda, a mente dela muda, a maneira de agir, né, as atitudes mudam. E quando a pessoa encontra a Deus, já é crente, mas encontra a Deus num determinado momento, é engraçado que assim, ela tem paz no momento que ela não tinha de guerra, de batalha, de crise. Então, ela passa para a mesma crise sempre, porque as crises são cíclicas, né? E aí está voltando, enquanto não vence, a crise é cíclica. Então, voltou até o momento que ela encontrou Deus e ela tem paz naquilo ali. Ela tem paz diante daquele momento. Você vê que a ação dela tá refletindo aquilo ali, né? Então, quando você encontra Deus, suas ações, seu pensamento, sua fala, reflete isso, né? E existe mudança, existe uma transformação. Existe não só uma transformação, mas um avanço na vida, né? Eu acho que é um dos principais. É uma grande marca, né? Exatamente. E deixa eu te Exatamente perguntar, isso aí. o que você, para a gente finalizar aqui, que o nosso tempo já está nos finalmente, o que você, Gabriel Duarte, filho, aprendeu com seu pai, que você, eu falo metodicamente, que você não abre mão de ensinar o seu filho. Mas eu falo um método mesmo. Algo didático, algo prático. Mas que você aprendeu com seu pai, que você fala, isso aqui eu preciso repassar para o meu filho. Peraí, então, a respeito do quê? Porque aprendi das tanta coisas coisa, de né? Deus. Das coisas de Deus. Isso, perdão, deixa eu contextualizar. Das coisas de Deus. Isso, vamos lá. Eu acredito assim que, deixa eu ver aqui, acho que busca de Deus, o amor pela presença de Deus, de entender a palavra de Deus, de ter uma revelação nova. Eu acho que buscar Deus diariamente, igual eu vi, quantas vezes eu vi meu pai fazendo isso. Eu acho que o amor de ir para a igreja, né? Porque nossos filhos vêm como nós amamos ir para a igreja, e eles passam a amar ir para a igreja também. Eu acho que isso ajuda muito. O que mais? O amor pelo próximo, pela vida dos demais, né? A gente sempre junta as crianças e fala, vem cá, vamos ensinando a respeito de amar, de alguma maneira amar os próximos, amar o perdido, sempre nas orações. É muito interessante ver eles orando dessa maneira, meus filhos já orando também dessa maneira. Eu não sei sim o que eu poderia prático, porque é bem aquilo que eu te falei assim, chega uma hora que faz tão parte de você que você não sabe nem identificar mais, né? É espontâneo, né, pastor? Não é nem que nem espontâneo, mas é que é automático, né? Então, é rotina, as pessoas... da rotina Isso. saudável, do dia a dia. Isso. As pessoas vêm muitas vezes e falam, o que você faz? Eu falo, eu faço o que todo mundo faz. Como assim eu faço o que todo mundo faz? Se todo mundo fizesse, todo mundo está do mesmo jeito. Na verdade é que aquilo ali já está tão evidente e claro para mim que às vezes não é algo para se chamar atenção para falar, né? Então,
Então, acho que a busca por Deus, eu acho que amar a presença de Deus, amar a igreja, amar a palavra. Eu acho que os três que eu falei, né? Amar a palavra de Deus, amar a Deus e amar a igreja do Senhor, eu acho que é a melhor maneira possível que eu posso falar que eu ensinar meus filhos, né? Maravilha, maravilha, maravilha. E uma canja aqui, nesse tempo de pandemia, não sei, eu tive uma experiência aqui sobrenatural, aqui eu falo em termos de salvação pela internet e tal. Você vivenciou algo na sua igreja, na sua equipe, algo assim, que Deus fez através dessa onda, graças a Deus, né, pela vida do Bispo Robson, por meio da igreja online? Se você pudesse relatar para a gente? Nós tivemos muitos testemunhos, muitas pessoas convertendo, assim, era impressionante a quantidade de pessoas aceitando Jesus. Uma das semanas nós tivemos mais de 260 pessoas aceitando Jesus, porque é algo que vai passando assim, muito, né? Gente de todos os estados, sem imaginar, aceitando Jesus. Nós tivemos muitas curas no momento de culto, ministrando, liberando a palavra, seja curada, a pessoa é curada, e ela colocava na hora, e pessoas que foram na igreja depois disso, muitos momentos assim de desafio, por exemplo, desafio financeiro também, desafiando a pessoa a fazer um voto, faz o voto na mesma hora, no mesmo dia, 2 dias depois, muitos testemunhos, pessoas recebendo causas que eram impossíveis, pessoas, só testemunho, coisa louca assim. Então, o que eu achei interessante é uma fala, não lembro nem mais de quem que eu ouvi, mas acho que foi até do Dudu, de Brasília, o pastor Dudu. Ele falou assim, foi ele mesmo, ele falou assim, ó, o meio muda, Deus adapta ao meio, porque as pessoas vão mudando, mas a essência do evangelho, o poder do evangelho não muda. Então, você vê a revisão de vidas acontecendo online, tão impactante quanto foi, você vê os eventos o tal, né, a Igreja em Chamas, você vê como vai ser a Sarah Conference. Gente, é impressionante assim, o poder de Deus agindo e testemunhos um atrás do outro, muito, muito forte mesmo. Maravilha. Pastorzão, eu agradeço demais. Sei aí, como eu falei, como eles falam aqui em Montes Claros, do seu corre. Agradeço a sua esposa aí que nos ajudou aí, por causa da sua correria. Beijão aí nessa família linda. E ó, um voto, irmão. É um voto. Assim que o presidente lavrar um documento falando assim, ó, aglomeração tá liberada. Sua primeira agenda é aqui em Montes Claros, amém? Estou fazendo para você um voto. Contigo. Nem que alguém vai te buscar aí. Viu? Tô contigo. Não, mas você pode ter certeza. Essa live aqui vai ficar gravada e eu vou te mandar o trecho dessa fala. A hora que o Bolsonaro, a hora que o prefeito de Montes Claros falar assim, ó, pode aglomerar. Então, tá liberado. Nós vamos chamar até assim, a noite da aglomeração. Parece nome de baile funk, mas não vai ser, não. Vai ser. Vai ser uma aglomeração de Deus. Queridão, obrigado mesmo, viu? De coração. Amo demais sua vida, cara. Você edifica todo mundo que te escuta. Você é um adorador. Sabe assim, você é um cara que você não é, sei lá, você é sobrenatural. Você é uma benção, viu? Você é um cara top. Pra cima, apaixonado, sério. Quando eu crescer, eu quero ser igual você, viu? Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Vocês são demais. Manda um beijão na pastora, saudade dela, saudade da família toda. Vocês são demais, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Um beijão. Deus te abençoe. Com Deus, um abraço das igrejas aí de Osasco, toda a sua coordenação. Amém, com Deus, amém. Valeu. Com Deus. Tchau, com Deus. É isso aí, pessoal. Glória a Deus. Obrigado você que esteve conosco. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família. Mais uma live poderosíssima dos caçadores de Deus. Pastor Gabriel Duarte, meu irmão, referência pura, né? Uma bênção, cara pra cima, um homem de Deus. Homem de Deus, essa que é a referência. Toca o céu, o ambiente espiritual. Brigadão, você que esteve conosco. Né? Indica essa live para os seus amigos, manda aí um aviãozinho, fala com o seu discípulo, com a sua equipe. De repente você tem um discípulo aí, né, que está nascendo de novo agora, uma pessoa talvez está até meio fraca, assiste essa live lá que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Amém? E na próxima terça-feira, 9h55 da noite, vai estar conosco o nosso querido pastor Júlio, da sede de BH. Pastor Júlio, só para você ter uma ideia, já leu a Bíblia em 7 idiomas diferentes. É um caçador
de Deus, né? Assim como o bispo Léo, o bispo Saulo, teve com a gente o pastora Michele, pastor Carlos, e hoje nosso queridíssimo pastor Gabriel Duarte, esse adorador dos céus. E a gente segue aí na nossa maratona de lives, amém? Cada terça-feira e cada sábado, conversando aí com um caçador de Deus. Deus abençoe sua vida, que o Senhor Jesus te encha de fogo, que Ele te encha da presença dEle, que nasça dentro de mim e de você uma sede e uma fome pela presença e pelas coisas do Senhor. Deus te abençoe, beijo no seu coração, bye bye, bom final de semana, a gente se vê na igreja, hein?